Boa tarde, pessoal do CIU São José Abdala. Eu sou o Rafael, né, o diretor de escola. Estou aqui mais uma vez para apresentar algumas informações do CIU São José Abdala. Neste caso, eu vou fazer um balanço do que aconteceu em 2023, uma síntese de avaliação, tá? Esse vídeo eu vou tentar deixar ele o mais curto possível, né, mas passando por aqueles pontos que foram mais significativos aqui para a gente da escola, né? E sem contar que vocês também fiquem à vontade para mandar suas perguntas, conversar com as professoras, com a gente da gestão, caso tenha alguma dúvida ou precise de algum esclarecimento adicional. Bom, para quem não sabe, eu assumi aqui a escola em 2020 e ao assumir a escola a gente é sempre um recomeço, pelo menos para o diretor, né? E em 2020 a gente também foi atingido pela Covid-19. O ruim, né? A Covid-19 interrompeu o nosso trabalho pedagógico com as crianças, né? Com os professores, essa interação humana. Porém, especialmente aqui para a gente do CIU São José Abdala, foi um momento em que eu particularmente pude fazer a organização espacial dos espaços. Naquele momento a gente tinha muito entulho para retirar da escola, bens materiais que já não serviam a sua função, né? E também fazer a organização documental. Essa organização documental foi mais pensada em separar os documentos por tipo, né? Acondicionar em um lugar mais adequado e coisas do tipo que estava precisando naquele momento. Em 2021, a gente ainda está sob a Covid-19. Porém, agora a SME, que é a Secretaria de Educação aqui, que cuida aqui das escolas do município de São Paulo, ela já começa a estabelecer algumas diretrizes para atendimento das crianças. Entre elas, a gente tem o atendimento em rodízio, em que foram priorizadas as crianças mais velhas para retornarem à escola, porém de modo rodiziado, né? A gente realizou aqui na escola. Também o atendimento remoto. O atendimento remoto aconteceu tanto pelas salas que a gente disponibilizou no Google, como pelo Facebook. Principalmente pelo Facebook, por ser um canal mais aberto de interação com as famílias. E em 2021 a gente trabalhou também com outras atividades, como a sacolinha de arte em casa, que foi planejada pelas professoras, em que as famílias vinham aqui na escola retirar algumas dessas sacolinhas durante o ano, com materiais para ela brincar com as crianças, desenvolver algumas atividades com elas, né, com as crianças. Em 2022 a gente já retorna às atividades presenciais, ainda com um protocolo de atendimento bem rígido, né, que faz a gente reorganizar totalmente os espaços da unidade escolar, e a gente tem vídeo sobre isso lá no Facebook, que vocês podem acompanhar esse processo naquele ano. E também nesse momento a gente recebe a primeira grande obra estrutural. Quando eu digo que a gente recebe uma obra estrutural, significa que é uma obra que vem por parte da SME e de SP Obras, né? A escola, vamos dizer assim, ela é contemplada, porque se identificou um ajuste grave que precisava ser feito naquele momento. E naquele momento que tinha de gravidade, né? Várias, mas a principal era o muro que estava condenado a cair, né? Estava condenado a cair na rua, poderia machucar um pedestre, uma criança, e era uma tarefa que já vinha sendo demandada há muito tempo, até antes da minha chegada na escola, pelas diretoras que já tinham passado e que não avançava, não avançava. Em 2022 chegou essa obra. Essa obra fez o tratamento desse muro e também fez uma instalação elétrica de entrada, né, que é a mais renovada, mais eficiente, onde sai o cabeamento do poste até as caixas de energia da escola, né? Que eram cabeamentos muito antigos, a escola tem 40 anos. Então isso aí foi o mote das obras, principalmente dessa primeira obra estrutural que eu acompanhei. Lembrando que a obra estrutural eu acompanho, faço intervenções muito pequenas, né? Porque é uma obra que já vem definida por essas secretarias. Então a gente só resta a gente acompanhar. Porém, essa obra ia acontecendo, essa obra maior, e a gente poderia, e fez, né, fez uma intervenção com os recursos da PM, só que em outros espaços. E a gente investiu basicamente na recuperação ou revitalização dos espaços da escola, como
horta, ateliê que a gente não tinha, o parque que estava sem brinquedo nenhum, a sala multiuso que tem a biblioteca, a sala de projeção, né? E esses foram investimentos que a gente começou a fazer nesse período, né? A APM. Considerando que é o que? O espaço ele tem que ser um espaço que promova as aprendizagens, né? O espaço aqui identificado como o terceiro educador, né? Já em 2023, já vamos aqui alinhando o nosso foco, né? Em abril, a gente lança a nuvem da unidade escolar no Facebook e no Instagram. Essa nuvem tinha qual princípio? As professoras, os pais, principalmente no IQ de 2022, que são os indicadores de qualidade, tinham identificado que a escola tem muitos materiais, tem muita documentação, só que essa documentação não está acessível para as famílias. Então a criação dessa nuvem foi: vamos mostrar esses materiais, que são materiais públicos, tá? E que muitas vezes as famílias não têm acesso. Todas as escolas da rede deveriam deixar esse material mais acessível possível. A forma que a gente encontrou foi uma nuvem. Essa nuvem está lá no Facebook e no Instagram. E lá são apresentados o quê? O projeto político-pedagógico da escola, o regimento escolar, calendário de aulas, né? Tudo aquilo que diz respeito ao trabalho pedagógico desenvolvido com as crianças, né? Além do próprio Facebook, que a gente vai colocando as imagens, e o Instagram, que vai colocando as imagens, as atividades que a gente vem realizando no dia a dia. Nossa escola é permeada de árvores, né? A gente tem esse privilégio de estar aqui no centro de São Paulo, num espaço que é cheio de árvores, aproximadamente 100 árvores, e me causava estranheza a gente não ter nenhuma identificação delas ou coisas do tipo. Então, em abril também, nós catalogamos essas árvores. Na verdade, não, catalogamos não, numeramos essas árvores, né? E conseguimos identificar que a gente tem por volta de 100 árvores, né? Uma ou outra talvez a gente tenha que fazer alguma manutenção, mas são 100 árvores. E só que a gente não sabe quais são, ou não sabia quais eram, né? Uma espécie, o detalhamento dessas árvores. Aí eu pedi um auxílio na Universidade de São Paulo, na USP, né? Especialmente na graduação de Biologia, no departamento de Biologia. E aí o professor Pirani, muito gentil, se ofereceu com seus alunos para fazer essa catalogação das árvores para a gente. Então a gente já tem essa documentação e agora o que falta para a gente é fazer o quê? Fazer as plaquinhas, as tags ou QR Code, né, para a gente ter acesso para as famílias, a comunidade, a gente mesmo aqui da escola, as crianças, saberem quais árvores são que existem aqui na escola. Já em junho, nós comemoramos os 40 anos do SEI. Foi uma festa muito bacana, totalmente gratuita, né? Não houve cobrança alguma, a gente convidou as famílias, vem e participa, é festa. As famílias contribuíram com o refrigerante, mas veja, o refrigerante retornou para o próprio consumo no dia, não teve cobrança sobre o que foi doado, né? E a gente também teve a participação de vários convidados aqui, como a Gaviões, que veio tocar aqui pra gente, né? Que abrilhantou demais, o Quinoa, que fez algumas doações de alimentos, familiares que também contribuíram se apresentando, professoras que trouxeram as suas experiências de canto, dança, né? Com seus convidados, com seus amigos. Então isso abrilhantou demais a nossa festa. A gente fez uma festa bem bonita de 40 anos, as crianças receberam até uma lembrancinha do SEI, né? Um brochezinho, para a gente falar que a gente está muito feliz com o nosso processo e que venham mais anos de muita alegria aqui para o nosso SEI. Em setembro, a gente teve um exemplo, tá? De atividades com a equipe de saúde do Centro de Saúde Escola Barra Funda, que foi a ação bucal. Vou falar um pouquinho mais dela porque a gente tem percebido que as crianças têm apresentado problemas na dentição, né? Muita cárie, muitas coisas do tipo. E aí a gente chama o centro escola para nos auxiliar. E esse auxílio não é de intervenção na escola, tá? Eles olham, veem a boquinha das crianças, vê quais são as dificuldades, né? Quais são os sintomas, os sinais apresentados,
e faz o encaminhamento para que a família leve ao UBS, para fazer esse atendimento, tá? Então, não é que veio o centro de saúde de escola, a gente vai arrancar o dente das crianças ou fazer qualquer coisa do tipo. Nada disso, a gente olhou, mesmo para olhar a gente pediu autorização para fazer esse diagnóstico, para aí sim, falar para as famílias, olha, você tem que ir no dentista, levar a criança, ela está com essa dificuldade, já vai perder esse dente, tá? E foi nesse sentido. Então, todas as nossas ações, quando a gente envolve saúde ou outros equipamentos aqui do território, a gente pede autorização, tá? Deixar isso bem claro. Em outubro, a gente teve outra festa, essa mais voltada aos Dias das Crianças, que a gente alugou brinquedos infláveis, né? As professoras apresentaram as produções das crianças e tudo mais. Mais uma vez, uma festa gratuita. A gente faz questão aqui de não, pelo menos eu como presidente da PEM, faço questão de evitar ao máximo pedir alguma doação das famílias para que as festas aconteçam, né? Porque eu acho que talvez possa trazer alguma angústia de não poder contribuir e eu não posso participar. Não, aqui todo mundo pode participar do que é oferecido pela escola. Já em novembro, a gente estava quase encerrando o ano, antes de eu sair de férias, eu recebi a visita do grupo Aborda e do grupo Antúrio, né, dos artistas, oferecendo na verdade, um grande quadro, né, um grande mural, né, um presente assim para a escola, artístico e que super combinava com o nosso projeto pedagógico, né, que era fazer um mural chamado Virado Brasileiro com figuras, né, dos povos que habitam a nossa região aqui do Bom Retiro, que são caracterizados pela migração, que é um bairro caracterizado pela migração. Né? Então eles fizeram um trabalho super fantástico, né? Aqui tem no vídeo o arroba deles, né? Eu recebi, autorizei, mas não acompanhei, né? Quem acompanhou foi a Alessandra durante as minhas férias. E aqui, especialmente, eu aproveito esse espaço para agradecer ao grupo. Ficou um trabalho muito legal, muito bacana, que apresenta a nossa comunidade, o nosso território, né? As multiplicidades de povos que a gente tem aqui na nossa região. Muito obrigado, tá? O Grupo Antúrio. E aí, já passando aqui para a minha última tela, em dezembro, é mais um balanço, tá? A gente começou a receber uma segunda obra estrutural, e essa segunda obra estrutural, ela está em andamento, ela não acabou, e tem o objetivo de fazer a troca do telhado do prédio principal, a cozinha e a elétrica das salas, né? Então, essa elétrica aqui é diferente daquela primeira. Aquela primeira era fazer uma elétrica de levar a energia à escola, né? Com a troca do cabeamento, aqueles cabeamentos principais mais caros, de uma forma mais segura, tentando deixá-los menos expostos, né? Já que a gente tem essa questão do furto aqui e cabo, é uma das coisas que a gente perde mais com os furtos. Então essa elétrica agora, ela é uma elétrica de sala de aula, a gente quase não tem tomada, as luzes não tem interruptor dentro das salas, então eles começaram a trabalhar disso, né? Telhado é trocar, né? Porque a gente tá com as telhas de fibrocimento, elas quebram, são menos resistentes. E a cozinha estava realmente deplorável, assim, de verdade, estava bem desgastada, tudo ruim. Só que esse movimento da cozinha, né, já tinha iniciado a gente já tinha iniciado, a gente já tinha feito conversas com a Secretaria de Obras em setembro de 22. E estava previsto que essas obras, pelo menos a da cozinha, terminaria em janeiro de 23, para a gente já estar utilizando a cozinha nova em fevereiro de 2023, fevereiro desse ano. Porém, atrasou, as obras começaram só em julho, né? Porém, sabendo que a gente ia ter essas obras e eu, vamos dizer assim, fui inocente acreditar que estaria pronto em fevereiro, fui pedir um auxílio para a empresa Porto Seguro por meio do CEO, o senhor Roberto. Encontrei ele no Instagram, tal, fiz um pedido de eletrodomésticos para aqui para a unidade e a Porto Seguro doou todos os eletrodomésticos aqui da escola
E eu tinha oferecido como previsão que isso estaria instalado em fevereiro de 2023. O que não aconteceu porque as obras de SP Obras atrasaram e chegaram só no meio do ano. Tá? E mais uma vez, as obras da SP Obras acontecendo e a gente da PM também trabalhando em conjunto com as nossas expectativas de melhorar o espaço, os ambientes, os materiais da escola. Então a gente também fez as nossas intervenções, que é na recepção, secretaria, almoxarifado, enfermaria, né? A gente já tinha feito um bom trabalho, assim, bastante intervenção na parte dos equipamentos das crianças, né? E vou falar um pouquinho da recepção. Vocês estão vendo diariamente, né, isso acontecendo, lá as obras, as atividades, e entender, né, o que vai acontecer ali. Então vocês já viram que a secretaria está quase pronta, ali o almoxarifado também, e a recepção está caminhando também junto com a enfermaria. Ali vai ser um grande polo de recepção das famílias e das crianças para que vocês tenham um bom atendimento, um bom acolhimento, para que vocês possam chegar na escola, ter um lugar legal para sentar, que vocês possam beber uma água, usar um banheiro, né? Que não é só ficar da calçada para fora, tá? Não, pode entrar, pode usar o espaço. Pena que a gente não tem lá o SEI não recebe Wi-Fi, né? Então, para disponibilizar. Então, porque seria também isso, né? Que o público também pudesse utilizar os equipamentos da escola, né? Isso é importante, tá? Então, essa recepção, espero de verdade que a gente consiga terminar para começar o ano que vem, em fevereiro, tudo o mais ajustado possível, né? E aí a gente também teve outras avaliações, outros indicadores ao longo do ano, tanto pelas pesquisas que a gente faz com as famílias, quanto pelos indicadores de qualidade. Os indicadores de qualidade é um evento que a gente promove, aliás, todas as escolas de educação infantil promovem durante alguns certos períodos no calendário para discutir como está a escola, né, as necessidades, o que está bom, o que está ruim, o que pode melhorar. E as pesquisas com as famílias que a gente faz de vez em quando, a gente manda a pesquisa pelo WhatsApp, com questões o mais simples possível, a gente tenta facilitar essas questões, e anônimas, tá? Não tem como saber quem respondeu, e tudo bem, é isso mesmo, é para que se possa ter uma crítica, tá? Para a gente melhorar o nosso atendimento. E aí, a gente percebeu o quê? Que as famílias relatam que tem um bom atendimento no geral, quer seja da secretaria, da gestão da escola ou das professoras, tem um atendimento que elas consideram ok, um bom atendimento, mas que também em alguns momentos elas sentiram certa rispidez nos diálogos, né? Aí também, pode ser com o professor, pode ser com o diretor, pode ser com os outros funcionários, né? Então a gente se organiza, eu leio essas avaliações, tá? Exponho aqui o que é verdade, que a gente tem que trabalhar então nessa relação interpessoal aqui entre a gente, para a gente ver como é que a gente faz um atendimento mais empático com as famílias, para que seja um espaço de comunicação saudável e em prol das crianças, tá? É sempre nesse sentido, é melhorar a escola para que as crianças consigam ter a melhor educação possível. E também desses relatos, a gente sentiu, né, é fato, que a gente está muito vulnerável nesse espaço ali do Bom Retiro. A gente recebe muitas influências externas, né, que é o que a violência ou alguma coisa chegando na escola, produzida de fora, mas entra na escola. Como a gente foi alvo de vários furtos nesse ano, roubando cabeamento, lâmpada, torneira, refletora, umas coisas assim, né? Que não são de grande valor, mas que causam um estrago no atendimento da unidade escolar, né? Causa preocupação. Não precisamos interromper a aula nesses períodos, porque os espaços que foram atendidos não eram os nossos espaços principais. Mas pense, se isso atinge cabeamento de cozinha ou do prédio principal, né? Significaria interromper aulas, né?
Então é uma coisa que a gente vem colocando com a GCM, vem apresentando para a secretaria, né? Mas a gente não tem tido muito apoio nesse sentido. E a gente também pode ter coisas internas, né? Vamos dizer assim. Às vezes a gente falta uma atenção, a gente não cuidou do espaço direito, né? Rafael, olha, tem um parafuso mais alto, tem uma falta de cuidado nisso, naquilo, né? Algumas famílias vêm apresentando isso e quando elas apresentam a gente já corre para fazer, ver o que está acontecendo, né? Mesmo de talvez um mau cuidado da criança, olha, não está demorando a trocar fralda, eu estou sentindo essa dificuldade, né? E essas situações, a gente teve até reunião de grupos de mães aqui neste ano, essas situações nos levaram a que talvez sejam importantes as câmeras, né? Legal. Foi um assunto que eu fiquei de discutir com vocês nesse ano, mas as obras, enquanto elas não acabarem, não se pode pensar em instalação de câmeras, tá? E outra coisa é discutir custos. Só a área externa, a previsão com câmeras, né, e todo equipamento necessário é de 30 mil reais. A gente recebe uma parcela por volta de 40, 45 mil reais. Então, seria gastar todo o dinheiro da escola praticamente só na parte de câmeras do lado externo, sendo que a escola tem outras necessidades. Isso é uma coisa que a gente vai discutir para 2024. Esse ano não vai acontecer instalação de câmeras, por enquanto. E também a gente percebeu nesse ano que nós passamos muito calor. Também foi uma reclamação das famílias, tá certo? E acho que ninguém discute isso, né? A gente passou realmente muito calor. Acho que não só na escola, em qualquer lugar aqui da cidade. E talvez seja legal instalar ar-condicionados. Mas aí vamos lá. Ou a gente vai para ar-condicionados, ou vai para câmera, ou vai para outra coisa. A gente tem que definir algumas prioridades, já que o nosso dinheiro não é infinito, né? E eu espero, assim, com isso ter apresentado esse balanço, a gente tem avançado em algumas coisas, às vezes regredido em outras, né? Ou espaços que a gente possa atuar com mais assertividade, né? Com mais precisão. E a gente conta com o apoio das famílias, da comunidade do território, para que a gente vá alcançando cada vez progressos, né? E que esses progressos não é só progredir por progredir, é progredir para que as crianças tenham o melhor, para que elas consigam ter o desenvolvimento de aprendizagem melhor, para que se alcance essa qualidade da educação, que a gente fala que é qualidade social, né? Que não é só aprender mais, é aprender mais criticamente. E isso começa desde dos bebês e crianças na educação infantil, tá? Mais uma vez agradeço muito a paciência, né? Quem acompanhou esse vídeo do começo ao fim, agradeço mais uma vez a paciência. Que possamos estar juntos em 2024 para a gente fazer um Senhor do Sr. José Abdala muito melhor, tá? Muito obrigado. Esse vídeo vai ficar disponível aqui nos nossos canais para você assistir quando você tiver o seu tempinho. Valeu, muito obrigado.